Fala galera do Watford Brasil, e com vitória em Vicarage Road, com a presença dos nossos torcedores, então a gente inicia mais um programa aqui no nosso canal e já pedindo para você para se inscrever nele, faça como o Vitor, faça como o Guilherme, como os demais que nos seguem aqui no canal e também ative o sininho para que não dê nenhum problema para vocês e que toda vez que um programa nosso entrar no ar, você seja o primeiro a ver. Também já pedindo para se inscrever no nosso canal do Instagram, no @WatfordFCBra, e também lá no Twitter, no @WatfordBrasil, para a gente poder ter todas as informações e você ficar acompanhando bem os Hornets aqui em solo brasileiro. E já agradecendo ao Vitor pela presença, o Guilherme continua suspenso, né? Ele recentemente casou aí, então ele está suspenso por um tempo, a dona patroa deu cartão vermelho para o Watford Brasil nesse momento. Mas a gente vai tocando, eu e o Vitor aqui. Neste momento a gente vai falar um pouquinho sobre a vitória do Watford sobre o Rotherham United por 2-0. Kabazele e Troy Deeney fizeram os gols dessa partida. Vamos falar também, destacar um atleta do Watford. E vamos falar também do próximo confronto do Watford, Birmingham City e o Watford no próximo sábado. Um jogo difícil, complicado, e a gente também vai tratar um pouquinho disso. Antes da gente falar do último confronto dos Hornets, a vitória em Vicarage Road, eu vou destacar aqui o confronto dos Hornets, da FA Young Cup do Sub-18. É como se fosse a FA Cup do Sub-18 lá na Inglaterra, onde o Watford venceu o Colchester United por 2-0, gols de Ford e Lo Everton. Então o Watford avança aí na competição, vai para a próxima fase, e para quem não entende muito, essa FA Young é como se fosse uma Copa do Brasil Sub-18, o Guilherme vai tirar sarro de mim, porque o time dele eliminou o meu na Copa do Brasil Sub-17, né? Londrina acabou perdendo para o Sport, mas é como se fosse a mesma coisa. Lá eles trabalham a FA Cup tanto no profissional, Sub-21 e Sub-18, e a molecada aí dos Hornets está na próxima fase. E agora vamos aí dar as boas-vindas ao Vitor, já que ele acompanhou a partida em todos os detalhes. Ele vai falar desse Watford 2, Rotherham United 0, gols no princípio do jogo, assistência de Deeney, gol de Kabazele, que não fazia gol há mais de 3 anos, e depois o Deeney completando o cruzamento de Kiko Femenia, fez 2-0. Vitor, como que foi essa partida? E o Watford ficou devendo no segundo tempo, pela fragilidade do adversário, o Watford ficou devendo, podia dar mais nessa partida, até por conta de aproveitar, fazer saldo, né? Tem jogos que você tem que fazer isso. Seja bem-vindo, Vitor, a mais um programa. Fale um pouquinho sobre essa partida. Fala, Jefferson. Fala, galera. Pois é, um belo jogo do Watford. Domínio total dos Hornets, tanto na defesa quanto no ataque. Deu até para perceber que o ataque ele só não fez mais 2, porque o time do Rotterdam ele estranhamente pareceu jogar um pouco mais fechado a partir dos 15 minutos do primeiro tempo. Mas, mesmo depois de ter tomado o gol do Troy Deeney. Mas o Watford jogou muito bem, dominou, relaxou um pouco mais no segundo tempo, e justamente por isso o maior destaque da segunda etapa foi a entrada boa do Hughes no lugar do Cleverley, o Hughes fazendo uma função mais de volante, e a opção do Ivic foi colocar o Chalobah um pouco mais para frente, né, para tentar, acho que a ideia dele foi o Chalobah armando mais a jogada e o Hughes um pouco mais para trás. E vamos ver se isso vai se manter no próximo jogo. Talvez até o Hughes comece como titular, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais detalhadamente da próxima formação e da próxima partida. Então, para resumir, vitória boa do Watford e vitória importante para fazer o elenco ganhar uma confiança. Eu saí um pouquinho aqui para colocar minha vestimenta pela primeira vez, participar do programa agora igual todo mundo, né? Porque eu era segregado aí nós três aqui, porque não tinha uniforme, agora estou devidamente vestido. Agradecer também a Sofia, não sei se ela vai ver, ela trabalhava no Watford, ela que conseguiu enviar a camisa, que eu participei de um programa e ficou enroscada lá na Inglaterra. Então, temos a assinatura de Gomes aqui, uma camisa bastante especial que eu vou guardar com muito carinho. Mas vamos aí, então, ainda continuar falando um pouquinho sobre esse jogo. E o Watford ganhou na bola cruzada na área, né? E deu para ver principalmente no segundo gol, que é um time bem limitado, a equipe do Rotherham. O cara foi dar um chute para frente, a bola foi para trás e o Deeney fez o gol, né? Uma jogada do primeiro gol, uma jogada já até meio que trabalhada do Watford, cruzamento do Sema no primeiro pau, o Deeney desviou e o Kabazele
completou no segundo pau. É um time que, aquilo que a gente falava, o Rivet trocou de formação para o jogo contra o Cardiff, não deu certo, o time foi derrotado em casa, ele voltou para aquela formação de um 4-4-2, um 4-3-3, e parece que o time encaixou. Temos que relevar também a condição do adversário, mas pelo que você viu, os jogadores se sentem mais à vontade nessa formação? 100%. Achei muito legal essa mudança do Ivic, até por aquilo que a gente falava mesmo. O Rotterdam é frágil, era um jogo para se fazer até 4-0. A exibição foi boa, do 2-0, gostei, mas o Watford acho que relaxou um pouco no segundo tempo, e essa formação parece ser a ideal. Acho que se eu fosse o Ivic, eu manteria para essa próxima partida. Então foi um grande resultado, 3 pontos que fizeram o Watford voltar para aquele grupo que a gente chama carinhosamente de G6, né? Porque a gente é brasileiro, a gente vai pôr as coisinhas ali, né? Do G6, voltou para a terceira colocação, contou com resultados na rodada que contribuíram para ele se manter na terceira colocação, porém o Norwich venceu o jogo dele e abriu 4 pontos do Watford. Então já tem algum clube tentando escapar, e o Watford, pela qualidade do elenco, ele tem que estar junto. Ele não pode deixar Norwich, seja Bournemouth ou qualquer outra equipe desgarrar. Ele tem que estar pelo menos próximo, para quando as coisas começarem a se definir, ele estar ali junto e brigar para um acesso direto, que isso é fundamental. Não dá para correr o risco de ir para playoff e num jogo ruim perder um acesso para a Premier League. Então, tentar se garantir. Acho que tem que brigar pelo título, se não der o segundo lugar, é ótimo. Então, Vitor, você comentou do Hughes, de uma provável escalação. Então, traga aí a provável escalação do Watford para o próximo jogo. Então, já destacando aqui, Birmingham City e Watford no St. Andrews Stadium. Né, jogo no sábado, dia 12, ao meio-dia. Horário de Brasília, um horário comum dos jogos do Watford nesse momento. Né? Transmissão do Hive Live, baratinho, 7 euros, todo mundo feliz, principalmente o Watford com o seu dinheiro. Então, assim, projete aí esse próximo confronto do Watford, possivelmente deve manter esse 4-4-2, e como que o Ivic deve fazer essa troca de peças que ele vem fazendo rotineiramente. Vamos lá então para a provável escalação primeiro. O Foster, Femenia, Kapasele, Cathcart e Ngakia, Sarr, Cleverley, Hughes e Sema, João Pedro e Diney. O Diney que é aquela incógnita, né? A gente não sabe se ele vai entrar ou não, porque o Ivic sempre comentou de poupar o Diney nesse longo calendário, nesse calendário mais estreito. E aí então a gente coloca o Diney entre parênteses o Perica ali, que pode ser o provável substituto do Diney. E vale destacar que foi um confronto bem próximo, né? Os jogos contra o Cardiff e o Rotterdam, e o Diney entrou como titular. A gente tinha essa questão de, será que ele vai poupar? Porque ele falou que ia poupar lá contra o Nottingham. Jogou contra o Nottingham, jogou contra o Cardiff, jogou contra o Tá demorando Rotterdam. Talvez o condicionamento físico dele seja tão bom que ele consiga jogar esses jogos. E vale destacar que agora tem um período um pouco maior, né? Porque o outro jogo foi na terça-feira, para sábado, tem um dia a mais do que estava vindo, e olhando para frente, a gente tem o Birmingham agora e o outro jogo só no outro final de semana. Então vai ter um período maior, talvez o Diney se mantenha na equipe. Depois eu trazer, porque se for um jogador que sempre faz gol no Birmingham, tem que manter o Diney na equipe, né? Mas destacando dessa equipe que você falou, talvez o meio ali é um destaque que vale ressaltar, até por conta de uma imagem que rodou nas redes sociais nos últimos dias, uma bola que estava na defesa, o Watford tinha 3 jogadores ali atrás e os outros 7 lá na frente, né? Então não tinha meio de campo. O pessoal falou, cadê o meio de campo do Watford, né? Mas talvez é uma jogada específica que eles pegaram e deu para sentir nesse momento. Mas é um meio de campo que, por mais que está tendo trocas, você até comentou do Hughes voltar mais atrás, o Chalobah à frente, é um meio de campo que está mantendo uma regularidade. Talvez não é aquele meio de campo dos sonhos, que a bola passe a todo momento ali, mas está sendo um meio de campo regular. Com certeza. Eu não acho que tenha muitas críticas sobre o meio campo, tirando essa jogada que realmente é até engraçado, né? Parecia que não tinha meio de campo mesmo, parecia um 3-0-7 ali jogando. Parecia aquela saída de jogo, né? Que eles rolam para trás, o cara chuta e vai todo mundo para frente, né? É como se estivesse perdendo, né, o jogo, mas realmente é um estilo interessante do meio de campo. Eu não acho que não vi nenhuma crítica muito grande
Até porque é uma rotação, né, que está acontecendo, não é um fixo, tirando o Cleverley ali que estava jogando mais que os outros, e o Hughes que começou lesionado a temporada, os jogadores estão numa rotação, então estou gostando de ver, o meio de campo acho que não tem nenhuma reclamação, não. E será que, enfim, o Hughes vai ser titular nessa equipe, por tudo que ele passou até o momento, em praticamente 4 meses, né, desde que começou a temporada? A gente está muito ansioso para ver ele em campo, por toda a qualidade que ele tem. Então, será que talvez chegou o momento dele ser titular para que o Watford ganhe mais corpo ainda nessa briga pelo acesso? Seria muito bom ver ele de volta na vaga de titular, até porque ele tem qualidade tanto no ataque quanto na defesa. Então o Hughes é um jogador que a gente já destacou nos programas anteriores, é um jogador de nível de Premier League, e é um líder em campo, é um líder a mais ali no time do Watford, então seria muito bom ver ele na vaga de titular. Não sei se começa, na provável escalação ele tá, e entrou muito bem, né, nessa última partida, então vamos ver o que o Ivic guarda pra gente. E agora a gente vai destacar um atleta que fez o gol na partida passada. A gente destacou o Deeney no jogo passado, ele fez gol e deu uma assistência. Então, quem sabe aí ajude para essa próxima partida. A gente vai destacar o zagueiro Christian Kabazele. A gente, ao longo do tempo que a gente está acompanhando o Watford, que a gente discute, a gente sempre falava, a zaga do Watford precisa de reforço, não é uma zaga segura. Mas dos que a gente tem, o Kabazele é o menos pior, ou talvez é o mais regular. E tem até um dado que eu vou trazer aqui, que talvez mostre um pouquinho a mudança de postura dele mesmo, né? Que era conhecido como um jogador que errava demais, jogador que sempre era expulso, sempre tomava cartão. Então a gente vai trazer alguns dados aqui que talvez mostre essa mudança de postura, ou talvez por ser uma championship, o nível do adversário talvez não é tão grande para você enfrentar Agüero, enfrentar grandes jogadores, talvez isso mude um pouco. Mas o Kabazele é um zagueiro muito regular, e talvez dos 4 que tem jogado muito, ele tem feito as melhores exibições, tanto que ele já ganhou por 2 vezes como melhor jogador da partida. E ele fez até agora nas competições, né, na Championship, 15 jogos com a equipe, com 89 minutos de média por partida, então é muito tempo jogado, ele saiu muito pouco, acho que um jogo só que ele foi substituído, mas sempre esses 15 jogos como titular. Tem um gol, que foi da partida passada, ele tem 5,9 duelos vencidos por partida, isso ajuda muito principalmente na bola aérea, né, que é um duelo que ele briga tanto pelo chão como a bola aérea, e no duelo aéreo ele tem 3,6 vencidos por jogo, é uma média bastante alta. No esquema com 3 zagueiros, normalmente ele era o central, o cara da sobra. Então, normalmente, quando saía 1 contra 1, era ele que estava ali. Um jogo ou outro que o Ekong fez essa função, ele jogou aberto. Nesse esquema do 4-4-2, ele fica junto com outro zagueiro ali, aí não tem uma sobra, depende muito de como joga o adversário. E ele tomou um cartão amarelo até agora em 15 jogos, é louvável isso, pelo histórico dele, né? Então, talvez essa mudança, um jogador um pouco mais experiente, ou a Championship que é um pouco mais fraca em relação aos adversários, mas são bons números de um zagueiro que a gente sempre destacou como talvez o melhor zagueiro do elenco. É exatamente isso. Eu acho que ele é realmente o melhor jogador, o melhor zagueiro do elenco. A gente vê ele várias vezes sendo convocado para a seleção da Bélgica, então isso mostra que é um zagueiro de nível europeu, nível continental. E realmente estou gostando muito de ver ele na Championship, essa mudança de postura, como você bem destacou. Ele, para mim, é o zagueiro titular ali. E aí o Ivic, ele normalmente vai mudando, né? Ou o Cathcart ou o Ekong vão fazendo essa dupla. Quando é 3 zagueiros também muda. Mas ele sempre está lá, ele sempre está fixo. Como você destacou, 17 jogos do Watford na Championship e 15 ele como titular. Então é uma peça importante ali na zaga do Watford. Isso só não é maior, que eu lembro que um jogo a gente destacava ele como provável titular, e ele teve um probleminha no tornozelo num jogo antes, e no treino antes ele acabou ficando de fora. Então é um jogador que talvez o Ivic tenha colocado toda a confiança para comandar a zaga. Eu vejo que ele com o Ekong, os dois são muito parecidos, só que ele é um jogador mais ágil, né, do que o Ekong. O Ekong é um cara mais forte fisicamente. Quando joga o Wilmot ou o Cathcart, teoricamente eles têm uma saída de bola melhor, ele fica como esse cara um pouquinho mais recuado para ser essa sobra, né, dependendo de como joga a equipe. E é legal porque uma coisa que eu até comentei no grupo do WhatsApp
que os 4 zagueiros que o Watford tem colocado em campo ao longo dessa temporada, né, porque está tendo todo esse revezamento, os 4, eles já fizeram pelo menos um gol, né? Então é bacana isso, né? O Wilmot fez um, o Cathcart fez a estreia, o Ekong fez uma vitória de 3-2 e o Kabazele fez agora. Então é bacana essa questão do Watford, o zagueiro está fazendo gol, mostra que a bola parada está sendo eficiente também. Eu pelo menos não me lembro nas últimas temporadas de ter tantos gols assim da parte defensiva, né? Então é realmente interessante. Esse gol do Kabasele não foi nem precisava ser da defesa, assim, porque o estilo do gol do cara da defesa é de cabeça, né? Mas o do Kabasele nem foi ali, nem precisava, acabou sendo uma sobra ali, um chute. Mas realmente isso mostra que o Watford mudou ali o estilo de jogo defensivo. Acho que o defensivo ficou mais ofensivo, vou colocar assim. E vale lembrar que o do Wilmot também não foi de cabeça, uma bola muito semelhante, bola jogada no primeiro pau que ele antecipou ali, e depois a do Ekong foi bola no primeiro pau também, e apenas do Cathcart, que foi uma cabeçada no segundo pau, uma jogada trabalhada no escanteio, não foi uma cobrança direta. Então isso é interessante, que o time não faz gol igual, ele faz gol de várias formas, né? E a presença ali dentro da área é importante dos zagueiros. Você comentou das últimas temporadas, a temporada passada só o Dawson fez gol da defesa. Mariapa não fez, Cathcart não fez, Kabazele não fez. Então, essa mudança é importante. E agora, já indo para o próximo confronto, o próximo jogo do Watford, vamos destacar todos os dados aqui e também falar um pouquinho sobre esse jogo. Então, Birmingham City, Watford St. Andrews Stadium, sábado, dia 12, né, às 12 horas, ao meio-dia, horário de Brasília, no Hive Live. O Birmingham está na 15ª colocação, 17 jogos, 22 pontos. Presta atenção que eu vou falar numa situação desses 22 pontos aí. 5 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados, 15 sofridos, menos 1 de saldo. O Watford, terceiro colocado, 17 jogos, 30 pontos. O Watford é o terceiro, tem 30 pontos, e o Birmingham é o 15º, tem 22. Então está tudo muito próximo, não pode dar bobeira. Vamos pensar então que o líder tem 34, você tem 12 pontos entre o líder e o 15º. Então é muito equilibrado isso. 8 vitórias do Watford, 6 empates, 3 derrotas, 21 gols marcados, 12 gols sofridos, 9 gols de saldo. Ô Vitor, esse mostra o equilíbrio da Championship que a gente sempre está falando. Muitas vezes não é uma competição muito bonita de futebol, mas o equilíbrio dentro de campo e na tabela é muito grande, né? E é muito interessante esse dado, 12 pontos separando o primeiro para o 15º, quer dizer que não pode desperdiçar pontos contra time, por exemplo, o do Rotterdam, né? Se o Watford perdesse esses 3 pontos, talvez fizesse 1 ponto, um empate ou até uma derrota, ia ser realmente uma perda difícil de pontos ali na Championship. Lá no final da competição, talvez a gente vai olhar a derrota para o Burns, o empate com o Wycombe, e ver, esses empates vieram falta. Hoje a gente pode dizer que está muito equilibrado. E em relação aos dados do confronto, novamente o Watford tem superioridade sobre uma equipe, 47 jogos entre os dois times, 18 vitórias do Birmingham, 8 empates e 20 vitórias do Watford. Isso também mostra que há um número baixo de empate entre as duas equipes, sempre tem uma vitória, também é importante. Os últimos 5 jogos de Watford e Birmingham, dia 18 de abril de 2015, o último confronto, Watford 1, Birmingham 0 pela Championship, Diney, Gomes e Cathcart tiveram nesse jogo, e o gol da partida foi do Cathcart. Então, o importante é o Cathcart, vai que ele resolve fazer um gol de novo no Birmingham. Dia 4 de novembro de 2014, Birmingham 2, Watford 1, também pela Championship, Diney e Gomes jogaram. E esse jogo é importante porque Hector Bellerin estava no Watford. Olha para você ver, né, como as coisas mudam com o tempo, né? Dia 11 de fevereiro de 2014, Watford 1, Birmingham 0, também pela Championship, gol de Diney. Diney jogou e fez gol. Dia 3 de agosto de 2013, Birmingham 0, Watford 1, gol de Diney. E o brasileiro Irinei também estava nessa partida. E dia 16 de fevereiro de 2013, Birmingham 0, Watford 4. Diney fez 2 gols e Chalobah também participou dessa partida. Então, assim, Diney em campo, expor o Cathcart ali, as chances de a gente fazer gol
aumenta, né, um freguês do Diney aí, e também que a gente consiga repetir esses dois, dos 5 confrontos, esses dois últimos lá de trás, o Watford 4-0 no Birmingham e 1-0 na casa deles, que é importante vencer também fora de casa, que é uma coisa que o Watford está devendo. Vitor, tendo todos esses dados aí, a artilharia do Diney contra o Birmingham, nos últimos 5 jogos ele fez 4 gols, gol de Cathcart também. O que dá para projetar desse confronto? Talvez o Birmingham não é aquela equipe tão retrancada como o adversário que a gente já enfrentou, né? Isso mesmo, e é legal essa estatística do Diney aí do Cathcart, é como se fosse a do Capoue com o QPR, né? Eles sempre que estão se encontrando, quase sempre marcam o gol. Mas realmente o Birmingham não parece tanto com as equipes que o Watford vem enfrentando, mas eu lembro a questão do Cardiff, né? O Cardiff estava ali nessa região da tabela também e acabou vencendo o Watford no Vicarage Road. Então é complicado, o Birmingham não parece jogar tão fechado, mas tem que tomar cuidado com os contra-ataques, então, né? Se eles não jogam tão fechado, tomar cuidado para não se expor muito. E vale destacar que vai ser o primeiro jogo que o Watford vai fazer fora de casa com uma presença da torcida. Então, pela primeira vez, a gente vai ver como vai ser a reação do Watford jogando fora de casa com o torcedor adversário, já que não tem, vamos supor, torcedores do Watford garantindo presença no estádio, né? Apenas torcida do clube mandante. Então, vai ser importante ver a postura da equipe contra um adversário que talvez não fique tão fechado. Eu lembro do jogo contra o Nottingham Forest, que o Nottingham Forest jogou quase todo o jogo retrancado lá atrás, atuando em casa, né? Então, vale a pena acompanhar como o Watford vai se portar, tendo um adversário que não é tão fechado e, vamos supor assim, ele está jogando na casa dele com a torcida dele. Então, a ideia é ir para frente. Ter que ganhar o jogo. E como o Watford vai reagir com torcedores adversários do adversário no estádio. Tendo uma previsão dessa provável escalação, de como as equipes chegam, dá para esperar uma vitória do Watford, talvez fazer um ali, o outro time se abrir e ser um resultado um pouco mais tranquilo? Você vê assim, ou você tem um pouco um pé atrás sobre esse jogo, talvez 1-0, um 2-1, um jogo bem complicado? Eu tenho um pouco de pé atrás nesse jogo, até porque se o Watford entrar com esse estilo mais ofensivo que entrou contra o Rotherham, vai ser difícil. Porque, como você disse, o Birmingham parece ser uma equipe que não joga tão fechada, então seria ataque contra ataque, e o Watford acho que não enfrentou tantas equipes nesse estilo. Mas acho que vai ser um jogo, o Watford talvez consiga arrancar um golzinho, bem no estilo contra o Derby, o João Pedro ali, talvez uma bola ali que ele tente ali de dentro da área, possa fazer a diferença, mas vamos ver, eu tô com o pé atrás, mas ainda acredito na vitória do Watford. É importante vencer fora de casa, né? Time que está na posição que o Watford está terceiro, brigando por um acesso direto, ele não pode ficar perdendo pontos fora de casa e só ganhar em casa. Você não vai para frente assim, numa competição tão longa. A gente fala que foram disputados 17 jogos, mas são 46 rodadas. Então, tipo assim, tem muito jogo pela frente ainda. Então é importante pontuar fora de casa, mas o Watford empatou bastante fora de casa. Então, que vença agora, consiga um resultado, porque é importante para tentar, nesses 8 pontos de diferença entre o Watford e o Birmingham, tentar daqui a pouco abrir 11, daqui a pouco abrir 12, 15, para começar a distanciar dessas equipes, né? Eu acho que o Watford não precisa se arriscar tanto assim para essa vitória, mas também não é legal tratar um possível empate, como uma vitória. Então, é hora de pensar na tabela, começar a olhar para esses times, Norwich, Bournemouth, que estão brigando ali diretamente pelo acesso sem playoff para a Premier League. É hora de começar a ver o que eles estão fazendo, começar a calcular ali a situação na tabela, porque como a gente disse até anteriormente, não pode perder nenhum pontinho, porque talvez acabe chegando no fim do campeonato e a gente olhe para esses jogos de trás e pense, se tivesse arrancado ali uma vitória no finzinho contra o Birmingham, talvez a situação fosse diferente. E vale destacar assim, que o Norte começou muito mal a competição e veio engrenando, e daqui a pouco a gente vai ter nas próximas rodadas o Watford e Norte. Então você está perto dele. Hoje 4 pontos, hoje se o Watford vence eles, não passa eles. Então é importante você estar próximo para tentar num confronto direto até ultrapassar eles. Indo já para a parte final,
Vamos sem palpite, deu certo no último jogo, né? Acho melhor assim. Vamos apenas torcer por uma vitória do Watford. E já peço também para quem está acompanhando e gostou do nosso programa, do nosso conteúdo, que você se inscreva aqui no canal do Watford Brasil, aperte o sininho. A gente está num período de muitos jogos um em cima do outro, então a gente, infelizmente, está só apenas gravando sobre os jogos. Daqui a pouco, a hora que tiver um alívio na tabela, a gente vai trazer alguns programas especiais contando sobre a história, contando algumas curiosidades, né? Por que o mascote do Watford é uma abelha, é um zangão, e no símbolo é o alce. Então a gente vai trazer alguns programas sobre isso. Daqui a pouco o Guilherme volta aí também pro programa para poder discutir um pouquinho com a gente sobre o Watford. Mas já encerrando então o programa, pedindo para você se inscrever, vá nas nossas redes sociais, no Instagram, no @WatfordFCBra, e lá no Twitter, @WatfordBrasil. Sigam a gente, que lá todas as notícias do Watford vão ser colocadas. Você que é torcedor do Watford, chegou aqui pra gente, gostou do que o Vitor falou, gostou do que eu falei, ou foi nos programas anteriores, gostou também da análise do Guilherme, nós temos um grupo. Então, mande na DM, seja do Instagram, seja do Twitter, eu torço pro Watford. Vale destacar, na semana a gente encontrou o André, ele estava perdido num grupo de torcedores do Watford na Inglaterra, eu comentei uma coisa, ele viu que eu era brasileiro, já chegou, chamou, eu quero participar do grupo também, está aí no grupo do Watford Brasil, então é bacana, você que quer discutir um pouquinho sobre o clube que você torce, só entrar na DM que a gente te coloca lá, faz aquelas perguntinhas padrões, né, quem que você mais gosta, jogo que mais te marcou, e é bacana. Novamente o André como exemplo, ele disse que começou a acompanhar o Watford pelo FIFA 15 e por Sir Elton John. Então, galera, agradecendo novamente a presença de vocês nesse programa, né? Agradecendo ao Vitor pela disponibilidade, o Guilherme, a patroa aí barrou ele por alguns dias porque está casando, então ele está suspenso aí por mais um tempo, mas logo logo ele volta, e que vocês possam aí gostar do conteúdo e torcendo para o Watford vencer o Birmingham fora de casa, que será muito importante esses 3 pontos. Valeu, galera, abraço, até mais, let's go Hornets, que a gente venha com os 3 pontos fora de casa. Abração, valeu, galera!